Olá, olá, bem-vindos, bem-vinda, amiga mãe, bem-vinda. Estamos aqui para a segunda aula da Materclass Organize a Sua Vida Depois da Maternidade. Bem-vinda, Lê, bem-vinda, Lu, bem-vinda. Estamos aqui na segunda aula da Materclass Organize a Sua Vida Após a Maternidade. E qual é o tema da aula de hoje? A aula de hoje a gente vai falar sobre prioridades. Como priorizar quando tudo parece prioridade? Então vem se chegando, pega um café e vamos nessa! Para quem não me conhece, meu nome é Daniele Andrade, minha especialidade é em organização de rotina materna. Dani, você não atende outras pessoas que não sejam mãe, você não fala de organização de rotina, produtividade, gestão do tempo para outras pessoas normais que não sejam mães? Não, a minha expertise é em falar com mães, e como eu falei na aula de ontem, né? A aula de ontem foi a primeira aula na maternidade, me perdi, me encontrei. Foi aí por conta da minha própria experiência de não conseguir mais organizar a minha vida, não conseguir mais organizar a minha rotina, que eu criei o método MAE, Mente, Ação e Escolhas. Mas isso foi na aula de ontem, está disponível lá no YouTube para vocês. A aula de hoje e sem mais delongas, vamos começar, né? Como priorizar quando tudo parece prioridade? Então, hoje a gente vai olhar aí para esses aspectos que estão ligados à priorização. Muitas mães me falam que tem muita dificuldade com relação a como priorizar, né? Então, vamos lá. Eu quero fazer um exercício com vocês e, digamos, faz de conta que você chegou em casa e você está vendo a sua casa em chamas. Meu Deus do céu, minha casa está pegando fogo, me acorde, Jesus. Sua casa está em chamas, sua casa está pegando fogo. E você sabe ali por instinto que você precisa entrar em casa e pegar as coisas que são mais importantes para você. Então, o exercício pensa comigo agora. Você chegou em casa, você está vendo a sua casa em chamas e agora você tem 5 minutos para pegar as 5 coisas mais importantes que estão dentro da tua casa. Lembrando que lá dentro da tua casa tá tudo, tá sua família, tá seus filhos, estão as suas coisas, as coisas que você conquistou aí, anos de trabalho, tá seu álbum de casamento, tá suas joias. E agora você tem essa decisão a tomar. E agora? Você vai entrar em casa e qual é a primeira coisa que você vai pegar? São seus filhos? É seu marido? São as suas coisas? Quais são essas coisas ou essas pessoas que você vai resgatar da tua casa em chamas? Pode parecer muito crítico. Nossa, Dani, minha casa está pegando fogo, Deus me livre. É muito crítico pensar dessa forma, mas é assim que funciona o nosso dia a dia. No seu dia a dia, você tem aí uma casa pegando fogo e você precisa apagar incêndios um por um. Qual você apaga primeiro? Quando a gente pensa em priorização, a gente precisa falar desses aspectos que são o que é mais importante para você. Então, quando a gente começar a pensar em priorização, a primeira coisa que você vai se perguntar, entrando nessa casa em chamas aí, o que é mais importante para você? O que está dentro dessa casa em chamas que é mais importante para você? Depois você vai pensar nessa casa que está em chamas, né? O que é que você quer para sua vida? Quais são os aspectos, as decisões que você quer para sua vida? O que você tem de projeto de vida? Você tem um projeto de vida? E depois você vai pensar quais são os resultados que você deseja alcançar. Eu gosto muito de pensar nesses 3 primeiros aspectos, porque quando a gente fala de priorização, a gente está com um pezinho lá no autoconhecimento. Então, sem a gente pensar, primeiro, no que a gente quer, no que é importante para a gente, no que é valoroso para a gente, no que vai
me levar aos resultados que eu estou buscando, isso tudo é autoconhecimento. Então, se eu não tiver essas respostas, fica muito difícil para você fazer priorizações no seu dia a dia. Lembra, é crítico, a sua casa está pegando fogo. Você precisa tomar decisões rápidas. Então, pensa que nessa avalanche de tarefas, nessa avalanche de coisas que estão acontecendo, nessa avalanche de demandas que você precisa resolver, qual que é mais importante para você? Quais vão te levar ao resultado que você deseja alcançar? E o que você quer para a sua vida? Quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente vê que várias dessas tarefas, demandas, coisinhas, elas vão caindo. E lá no seu instinto, lá no fundo do seu coração, quando você para pensar, é a decisão tomada, quando você entra numa casa em chamas, é que você vai pegar primeiro as pessoas que você ama, depois as coisas que são mais importantes e depois o que está ali muito relacionado ao seu projeto de vida. Pronto. Mas sem essa base de autoconhecimento, fica muito difícil para você priorizar. E aí, nesse momento, qualquer coisa que chega para você de demanda, de tarefa, de compromisso, você vai pegando, você vai aceitando. Se esse conceito não está claro para você na sua cabeça, faz sentido, gente? Então, a primeira coisa que a gente vai pensar com relação a o que priorizar quando tudo parece prioridade, porque às vezes a gente fica assim, até é uma pressão, né? Nossa, peraí, eu tenho que ser saudável, então eu tenho que ser fitness, né? Eu tenho que comer bem, eu tenho que me hidratar bem, eu preciso fazer exercício físico, tudo isso é prioridade, né? Aí vem os filhos, né? Não, meus filhos precisam estar também bem nutridos, precisam estar higienizados, precisam estar amados, eles precisam se sentir amados, aí o marido também precisa se sentir amado, aí a casa precisa estar limpa, estar organizada, a casa precisa estar com cada coisa em seu lugar, para que toda a família consiga ali colaborar e ter uma divisão de tarefas, que é o ideal. Aí vem a família, né? Nossa, tem uma semana que eu não ligo para minha mãe. Então, quando você começa a olhar para o todo, nossa, é muita prioridade mesmo. É muita prioridade. Então, gente, esse olhar para a prioridade, ele está muito ligado ao que você quer. O que eu quero para minha vida? O que é muito importante para mim? A partir daqui, eu quero colocar alguns pontos para que você consiga, e a ideia é que essa aula seja uma aula prática mesmo, para que você consiga colocar no papel, na sua lista de tarefas aí, tira isso da tua cabeça, o que é de verdade prioridade ou não. Então, como é que eu faço isso, Dani? Primeiro ponto, descarrega tudo numa lista de tarefas. Só para descarregar, sessão de descarrego da tua mente. Amiga mãe, a sua mente não foi feita para ficar guardando esse monte de demanda e esse monte de tarefa. Descarrega num lugar seguro essa lista de tarefas. Onde é um lugar seguro? Numa lista de papel, numa lista de aplicativo, num Todoist da vida. Mas descarrega, arranca esse monte de coisa que está na tua cabeça, que isso ocupa espaço. É que nem um HD de computador. Ocupa espaço. E pior, ainda fica gerando aqueles pop-up na sua cabeça, sabe? Putz, não lembrei de pagar a conta de luz. Ai, meu Deus, eu tenho que marcar dentista para as crianças. Ai, meu Deus, sabe quando você fica lembrando? Descarrega isso. Libera um pouquinho de espaço na sua mente. Então, quando você listar, vai listando tudo, amiga mãe, sem filtro. Sem make, sem filtro. Lista tudo que você precisa numa lista de tarefas. Listou? Aí você vai olhando de verdade para as prioridades. Como eu faço isso, Dani? Dessa lista, o que é importante para você? Já marca uma estrelinha na frente. Dessa lista, que resultados que vão gerar para você? Opa, já tem mais aqui umas mais importantes. Então, quando você começa a olhar para essa lista, você vai ver que nem tudo dessa lista precisa ser você a fazer,
Nem tudo dessa lista precisa ser feito de verdade. Nem tudo essa lista você pode delegar, dessa lista você pode terceirizar. Então, a ideia central é, eu vou fazer dessa minha lista o que está muito alinhado com o que eu quero para minha vida. Dane as outras coisas. Você pode delegar, você pode terceirizar e você pode até deixar cair no chão. Por exemplo, preciso organizar... Gente, isso é um exemplo real de uma pessoa que, né, por confidencialidade eu não vou falar, mas ela vai saber quem é. Que olha a tarefa que ela tinha na mão. Ela tinha que organizar a festa da família do marido dela. Aí eu perguntei, mas por que você tem que fazer isso? Ela falou, não, porque eu quero provar que eu dou conta. Eu falei, sim, mas eu acho que de verdade você dá conta. Mas por que você tem que fazer isso? Por que você tem que assumir toda essa carga? Não é a família dela. Não vai gerar resultado concreto nenhum para ela, senão aceitação. E a gente precisa olhar lá para o lado das emoções também. O único resultado que vai gerar para ela é a aceitação de pessoas que não são importantes para ela. E a minha pergunta para ela era assim, por que isso está na sua lista de tarefas? E, gente, é só simplesmente soltar a tarefa e falar assim, olha, eu não posso fazer isso porque é uma demanda que eu realmente não consigo atender, então tá aqui, passa para frente, essa demanda ela não é sua. Criatura, por que você está fazendo uma coisa que não vai te levar a lugar nenhum? Só para ter aceitação de pessoas que você não ama, pessoas que não te amam, não tô entendendo. E aí, no final dessa conversa, eu perguntei para ela se ela queria ser feliz ou se ela queria ter razão, ter aceitação, e ela ficou pensando assim, e ela estava buscando aceitação e ela estava deixando de ser feliz para isso. Então, gente, para estabelecer prioridades, eu preciso que vocês se questionem se isso que vocês estão fazendo, isso que está na sua agenda, isso que você está colocando na sua lista de tarefa, é de fato importante para você. É importante para você, para os seus filhos, para a sua família, vai contribuir para você, para os seus filhos, para a sua família? Se não, por que você está fazendo? Perceba que quando você vai tirando e essas demandas vão caindo, vai abrindo magicamente, vai abrindo espaço na sua agenda. Olha só que lindo! Coisa mais linda! Vai abrindo espaço, nada maravilhosa. Beijo para você. Quando você deixa essas demandas, essas tarefas, esses compromissos que não tem nada a ver com você caírem, vai abrindo espaço na sua agenda. Ai, que delícia! Então, gente, quando sempre que você pensar em priorização, pensa, essa tarefa é prioridade por quê? Porque ela é importante para mim, para os meus filhos, para minha família, vai me trazer resultados concretos. Pronto, subiu na sua lista de tarefa. É prioridade, tá? Então, eu quero trazer aqui para vocês 3 pontos essenciais para que você consiga fazer priorização de tarefas e um ponto bônus, tá? Então, vamos lá. O primeiro ponto é foque no que é importante. Porque a gente vem uma vontadinha da gente fazer o que não é importante. Vem porque é muita demanda chamando, a gente às vezes quer a aceitação do outro, um colega do trabalho que chama e a gente vai e atende. Foca no que é importante, foca no que primeiro vai trazer resultado concreto para você. Dani, mas isso um amigo do trabalho ou uma pessoa da família que está vindo pedindo ajuda. A gente vai para o segundo ponto. Aprenda a dizer não. E dizer não é uma coisa que é difícil, mas é libertadora. Quem tem dificuldade aí de dizer não, levanta a mão. Por quê? A gente geralmente foi ensinada, principalmente a gente que é mulher, a ser boazinha, seja uma boa menina, agrade, né? Quando chegar a visita, coloque a melhor louça na mesa. Então, a gente tem esse receio do desagradar o outro. E isso é extremamente nocivo para a gente, porque isso gera essa necessidade de perfeição, que a gente nunca vai atingir, porque perfeição não existe.
E porque a gente acaba negligenciando a gente mesma, né, em prol do outro. Olha como isso é tóxico pra gente. Então, como falar não? Tem uma estratégia bem legal para falar não, que é não eu, mas o outro. Então, por exemplo, minha mãe me ligou e me falou assim: Dani, eu preciso que você venha agora, sem planejamento, me buscar aqui para me levar em algum lugar. Falei, mãe, agora eu não posso, porque eu vou dar aula. Pode ser mais tarde? Não, não pode ser mais tarde. Ah, entendi. Pode ser o outro, meu irmão? Ah, pode ser seu irmão. Pronto, não vou ser o outro. Colega do trabalho. Ah, você pode me ajudar com essa demanda? Olha, eu não consigo porque eu estou finalizando esse relatório. Mas o fulano ali, ele tá mais tranquilo. Talvez ele consiga te ajudar. Então, não eu, mas o outro. Você está negando porque você está focada no que é importante, mas você está gerando uma outra alternativa para essa pessoa que está trazendo demanda para você. Outra estratégia é não agora, talvez depois. E aí essa estratégia não vale quando é urgência, tá, gente? Ai, meu Deus, alguém está passando mal, precisa ir para o hospital. É urgência, é urgência. A gente para. Filho caiu na escola, precisa ir para o médico. A gente para tudo que está fazendo e vai atender essa demanda. Urgência, não tem jeito. Mas não agora, por que não depois, né? Então, como que é isso? O colega do trabalho veio e falou assim, olha, eu preciso que você me ajude aqui nesse relatório. Olha, agora eu estou aqui finalizando o meu relatório, o meu setor, as minhas coisas. Pode ser sexta-feira? Sexta-feira eu consigo te ajudar, que eu vou estar mais tranquila. Você não negou a ajuda, você só não pode fazer naquela hora. Se essa pessoa tiver com muita pressa mesmo, ela vai procurar outra pessoa que consiga ajudá-la, né? Mas você não consegue, porque você está terminando as suas coisas. Vocês percebem, gente, que esse não, ele é um não mais leve? Esse não, ele está contido no livro Essencialismo. Cadê meu livro? Ele está aqui, em algum lugar. Esse livro é maravilhoso, gente, e ele chama um não elegante. E o Mário Sérgio Cortella, ele conta uma história sobre o não também, que é muito boa. A filha dele, Mário Sérgio Cortella, eu te amo. Marquem ele aqui, por favor. E aí o Mário Sérgio Cortella, ele chegou em casa das viagens e tal, e a filha dele falou que queria numa festa. E ele falou, não, minha filha, eu acabei de chegar de viagem, né? Não. Acho que ela tinha 16 para 17 anos, não tenho certeza da história, eu vou procurar esse vídeo depois. Não, filha, não. E ela ficou muito irritada, porque ela queria ir pra festa e ficou muito brava, né? E ele falou para ela assim, não, minha filha, você não vai, porque não, eu te amo, eu sou responsável pelo seu cuidado, eu sou responsável pelas suas ações fora de casa, então eu estou dizendo que não, você não vai. Então pensa que, às vezes, falar não para um colega de trabalho, falar não para uma demanda que não é sua, é uma coisa, mas e falar não para uma pessoa que a gente ama? E falar não para o seu marido? E falar não para sua mãe, para o seu pai? Então percebe que a gente está falando aqui, gente, de atender e da gente ser fiel a nós mesmas. Porque, no geral, o que acontece é a gente se negligenciar para o bem do outro. Quando a minha mãe me ligou e falou assim, me leva lá em tal lugar, e eu falei para ela que eu não podia, porque eu estava ocupada, porque era uma demanda de última hora e sem planejamento, né? Ela me demandou sem planejamento. Não tinha ninguém morrendo, estava tudo ok acontecendo, né? Ela só precisava sair do ponto A para o ponto B. Quando eu falei, não, eu não consigo. Gente, não dá para fazer coisa que a gente se desdobra e se mata para fazer, a gente se mata. Mãe, eu não consigo. Às vezes o sentimento que vem, amiga mãe, é um sentimento de, nossa, eu não sou uma boa filha. Nossa, eu não sou uma boa mãe. Nossa, eu não sou uma boa esposa. Neguei tal coisa para o meu marido. Deleguei tal coisa para o meu marido.
às vezes vem essa sensação de culpa. E eu quero te dizer, amiga mãe, que eu vejo você quando você se sente assim. Porque a gente aprendeu de uma forma tão profunda que a gente precisa estar sempre disponível, que a gente precisa ser boazinha, que a gente precisa ser legal, que quando a gente fala não para o outro, é extremamente dolorido. Percebe? O que leva a gente para o terceiro ponto. Aprenda a delegar ou terceirizar e até deixar cair no chão. Vamos lá. Aprender a delegar. Aqui em casa, a gente tem algo que funciona muito bem, que chama fluxo do lar, que está contido dentro do Templo, que é o programa Treinamento Exclusivo de Mães para um Lar Organizado. E o que é esse fluxo do lar? Esse fluxo do lar, ele é uma divisão de tarefas. Meninas, amiga mãe, meu amor da minha vida, quando tem uma pessoa sobrecarregada numa casa, tem alguém que está tranquilo, tem alguém que está folgado. Quando tem uma pessoa sobrecarregada em casa, o que a gente precisa fazer? Pegar as tarefas da pessoa que está sobrecarregada e equilibrar com quem está folgado. Simples assim. Ontem eu falei um pouquinho de jornada contínua, que a família toda está em jornada contínua. Você e seu marido trabalham fora de casa e sua criança fica provavelmente o dia inteiro na escola em alguma atividade complementar. Está todo mundo em jornada contínua, que é esse processo ininterrupto de ação. Por que só você tem que chegar em casa e providenciar o jantar, a mesa, a tarefa da criança? Então, vamos dividir tarefa. Então, uma coisa que funcionou muito perfeitamente aqui em casa foi a implantação do fluxo do lar, que é esse processo de divisão de tarefas, tendo em vista o que cada um pode fazer. Então, como que ficou para mim a minha divisão de tarefas? Eu sou uma pessoa que trabalha e que também cuida da casa. Então, eu lavo a roupa, eu faço manutenções diárias na casa de 10 minutos. E o que meu marido pode fazer? Meu marido pode lavar a louça depois do jantar, meu marido pode tirar o lixo para fora. E o que a minha filha pode fazer? Minha filha pode guardar os brinquedos dela. Agora a Luna está aprendendo a arrumar a própria mochila para ir para a escola. Então, você percebe que é um processo de divisão de tarefas que contempla todo mundo da casa, dentro das possibilidades, né? Então, a criança que está muito pequenininha não consegue te ajudar. A criança, a partir de 2 anos, já começa a ter uma noção de guardar os brinquedos. Com um pouquinho mais, já começa a te ajudar a guardar as coisas. E a Luna agora, com 7, está arrumando as próprias coisas, guardando os brinquedos dela, arrumando a mochila dela. Então, gente, delega, já deixa isso determinado. Quem é que vai fazer o que aqui dentro de casa? Percebe? Então, sim, você pode delegar. O segundo ponto é terceirizar. Poxa vida, tá muita sobrecarga, eu não dou conta de fazer tudo. Como que eu terceirizo? Você pode, por exemplo, pagar para uma diarista fazer a limpeza da sua casa uma vez por semana. Pagar para uma pessoa vir fazer a manutenção preventiva de alguma coisa na sua casa. Então, quando você terceiriza uma coisa, você tira essa coisa completamente do seu acompanhamento. Eu pago para uma diarista vir aqui fazer, limpar tudinho. Olha que beleza, maravilha. É menos coisas para eu fazer. É menos coisas. Percebe que quando vai caindo coisas da minha agenda, menos coisas, menos demandas, menos tarefa, eu tenho mais tempo para as prioridades? Que é o que as ações que são importantes para mim? É isso. E deixar cair. Que tipo de coisas que se deixa cair? Precisa organizar um encontro da família. Olha, eu não consigo fazer essa demanda porque eu tenho outra prioridade. Mas o outro fulano talvez possa. Opa, sai da sua mão. Deixa eu pensar outro exemplo prático aqui. Encontro dos amigos. Recentemente eu deixei cair o encontro dos amigos. Eu não quis organizar nada do encontro dos amigos. Encontro dos amigos. O que vai fazer? Eu não sei, pode ir
fazer aí do jeito que vocês acharem, tá ótimo, eu tô indo. Então você percebe que você deixa cair, é uma coisa menos que você pega. Quanto menos coisa você pega, você mais consegue se concentrar no que de verdade é prioridade. No que é importante para você, para sua família, para os seus filhos e o que vai te levar ao resultado concreto, o resultado que você deseja. Que vai fazer com que você atinja as suas metas, o seu plano de vida, seu projeto de vida. E dentro desse cenário, é importante falar de, quando a gente está falando de delegação e de terceirização, é importante a gente se comunicar adequadamente. Aqui em casa, essa demanda de fluxo do lar, isso é um papel que está pregado na geladeira, falando o que cada um da casa faz. Então, comunique-se. Gente, a sua família é a sua equipe. Você está aí toda preocupada no gerenciamento da sua equipe e chega em casa e você quer dar conta de tudo? Não dá, minha mãe, é impossível dar conta de tudo. Então, e também é um trabalho você gerenciar a sua família. Então, já deixa determinado o que cada um vai fazer. Percebe? E o ponto bônus é faça pausas e descanse. Porque, gente, isso é um estudo científico que fala que a gente não consegue migrar de uma tarefa a outra instantaneamente, como se fosse num computador. Quando a gente finaliza uma tarefa, o cérebro da gente precisa de um tempo para começar a se conectar a outra tarefa. Então, nesse intervalinho, dá uma relaxada, toma um café. Ai, Dani, eu não tenho tempo de relaxar, tomar café. 5 minutos que você para e respira, você já dá um refresh para o seu cérebro. Eu quero deixar aqui de tarefa para vocês assistirem um documentário que está no Netflix que chama Explicando a Mente. Esse Explicando a Mente, o primeiro episódio dele chama Foco. E nesse episódio discute-se essa questão de ser multitarefa, né? Então a gente está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Quando a gente é multitarefa, a gente não consegue se concentrar no que é prioridade. A gente acha que a gente está muito produtivo, mas na verdade a gente está fazendo um monte de coisa sem concentração. Então eu quero deixar esse documentário como tarefa, e nesse documentário ele fala, é um estudo que mostra que o cérebro da gente precisa de pelo menos 12 minutos para desconectar da tarefa anterior e se conectar na tarefa atual. Então, senta um pouquinho, dá uma relaxada, ou caminha, vai dar uma volta pelo escritório, vai dar uma volta pela casa, vai dar um beijo no seu filho, vai dar uma respirada, vai tomar um café e volta para se conectar na próxima tarefa. E que, de preferência, essa próxima tarefa seja prioridade, viu, amiga mãe? Então, essa é a nossa aula de prioridade. Gente, listem tudo que está na tua cabeça. Coloca tudo no papel, depois olha com esse olhar, coloca esse óculos do que é mais importante, mapeia o que é mais importante e foco no que é importante. Aprenda a dizer não, inclusive para as pessoas que a gente ama, porque elas também precisam de limite. E delegue, terceirize. Aqui tem um pontinho. Para de querer que as coisas sejam feitas do seu jeito, porque para fazer do seu jeito é só você, porque só você é você, você faz do seu jeito, só você fazendo. Então, para de achar que as coisas têm que ser do seu jeito. É mais uma coisa para você fazer e cada um faz do jeito que dá conta. Para com essa necessidade de perfeccionismo, tá? Amanhã, gente, é a nossa última aula da Masterclass. Organize a sua vida após a maternidade. E amanhã a gente vai falar como ter tempo na prática. Vocês vão perceber que a gente vem vindo de ontem para hoje, já criando essa estrutura para que amanhã a gente consiga olhar para a agenda e conseguir ver a nossa vida na agenda. É isso que eu quero te ensinar, amiga mãe. Eu não quero te ensinar coisas profundas de autoconhecimento, de coaching. Eu quero te ensinar como ser produtiva. Eu quero te ensinar a fazer a sua agenda de forma disciplinada, focada e com constância. Que é assim que eu acredito que os resultados concretos chegam.
sabe? Ai, Dani, por que você não ensina Notion? Não, porque o Notion ele é complicado, eu quero te ensinar coisas práticas, eu quero te ensinar o que já está aí disponível e você não usa. O Google Agenda está aí disponível, opção de agenda, bloco de notas, lista de tarefas, tudo num só lugar e você não usa. É isso que eu quero que você aprenda. É isso que eu quero que você execute. É isso que eu quero que você conquiste. Uma rotina que te leve à realização. Então, amanhã a gente vai falar disso, como ter tempo na prática. E te vejo na próxima aula. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês. Até a próxima. Interromper, fechar, encerrar.